Está nessa tarde, para vocês quase noite, né? E está dividindo esse momento de comunhão com as irmãs. Amém? Eu quero deixar aqui, eu creio, eu só estou vendo concordância de Deus, porque vocês estão falando a mesma linguagem da palavra que o Senhor deixou para meditarmos nesse momento. Eu trouxe essa meditação baseado num texto do Salmo 127, no verso 2. Você que tem uma Bíblia, pode abrir, vamos estar acompanhando no nome de Jesus, mas eu não quero me deter neste salmo. Mas o Salmo 127, no verso 2, diz assim: inútil vos será levantar de madrugada, repousar à tarde, comer pão de dores, pois assim ele dá aos seus amados o sono. Amém? O sono representa o momento de descanso. E independente de você fazer campanha, independente de você fazer propósito, independente, aleluia, de você estar buscando, você precisa descansar em Deus. Foi aquilo que o Senhor colocou no nosso coração, quando nós estávamos estudando, né, essa mensagem. E eu quero trazer para você um texto, um exemplo de que precisamos confiar em Deus. E essa confiança, ela tem que ser inabalável. Porque quando a gente deita, fecha os olhos e dorme, você não toma mais partido de nada, você não sabe, né, o que é que está acontecendo. E Deus, ele é tão tremendo que quando ele te dá esse sono, né? Esse sono, ele repara, ele muda, ele transforma, ele renova as suas forças. E quando você dorme, você descansa, você não pensa mais em nada. Então, esse sono, nesta tarde, noite, o Senhor ele vem falar de uma confiança que nós precisamos ter nele, precisamos descansar no Senhor. E eu quero trazer para você um texto onde há um exemplo de descanso, um exemplo de certeza, e há também uma incredulidade para que isso não venha cair na nossa vida, porque a incredulidade, ela sempre se opõe ao descanso. Nós só conseguimos descansar em Deus, confiar em Deus, esperar em Deus, quando temos fé, quando cremos no Senhor. Então, a incredulidade não pode estar na nossa vida. Amém? A palavra do Senhor que eu quero deixar, uma história da palavra de Deus, eu quero deixar como exemplo, aleluia, para que esse salmo ele esteja bem fixado na tua mente, na tua vida. É uma história que passa no livro de 2 de Reis, no seu capítulo 7, no verso 2, quando o profeta, ele se levanta e diz assim: porém, um capitão, em cuja mão o rei se encostava, respondeu ao homem de Deus e disse: eis que ainda que o Senhor fizesse janelas no céu, poder-se-ia fazer isso? E ele disse: eis que o verás com os teus olhos, porém daí não comerás. Um momento difícil que a nação de Israel estava vivendo. Você lê esse texto de 2 de Reis, capítulo 6, capítulo 7, você vê um momento difícil e Samaria foi cercada pelo exército sírio. E o povo de Deus estava acuado, o povo de Deus estava passando uma fome tão terrível que eles entraram na prática do canibalismo. Você vai ver isso no capítulo 6, no verso 29, quando uma mulher se dirige ao rei discutindo acerca do filho que elas propuseram cozinhar e comer para matar a fome. Diz assim, ó: cozemos, pois, o meu filho e o comemos. Mas dizendo, no outro dia, dá cá o teu filho, ela falando para outra companheira, para que o comamos. E ela escondeu o filho. Então, na verdade, havia uma situação porque Samaria foi cercada. Ninguém entrava, ninguém saía, não podia entrar comida, não podia sair, não podia se vender, elas estavam presas ali dentro. E o cerco foi tão grande, mas tão grande, que eles começaram a passar fome, começaram a passar necessidade. E o rei, ele teve uma ira muito grande do profeta, tentou matar o profeta, tentou, porque ele queria atribuir
o momento que estavam vivendo ao profeta Eliseu, mas, na verdade, Israel estava passando por aquilo por causa da sua desobediência. Nós sabemos que quando nos afastamos, né, há N exemplos na palavra do Senhor, que Israel sempre foi, sempre será. Israel é o povo escolhido de Deus, mas toda vez que Israel desobedecia, a mão de Deus vinha, aleluia, sobre aquele povo, sobre aquela nação, e assolava aquela terra. E quando eles se dobravam e se arrependiam das suas dificuldades, dos seus erros, né, o Senhor, ele novamente vinha e abençoava. E nesse instante, Israel está em um momento muito difícil, mas Deus usa o profeta Eliseu para prometer para aquele povo que haveria comida de novo, que haveria alimento. Né? No verso 1 do capítulo 7, o profeta ele começa a profetizar, a predizer a abundância de alimento que viria. E diz assim, então Eliseu, ouve a palavra do Senhor. Então disse Eliseu, ouve a palavra do Senhor, assim diz o Senhor, amanhã, quase a este tempo, uma medida de farinha haverá por um ciclo e 2 medidas de cevada por um ciclo à porta de Samaria. A prosperidade ia chegar. A prosperidade ia vir, a comida que não estava tendo, que o povo estava passando, uma necessidade tão grande, a ponto de comer seus próprios filhos, de cometer canibalismo, como Moisés havia predito lá no começo, agora a nação está comendo seus próprios filhos. E aí Deus agora usa o profeta para falar de uma paz, para falar da provisão, para falar da providência que estaria chegando sobre a nação. E naquele instante, a pessoa que ouve, o homem de confiança, aleluia, diz que o capitão, o homem de confiança, que recostava sua cabeça no rei. Então, queridos, o que esse texto ele traz para nós não adianta a sua posição, não adianta aonde você está localizado no reino, você precisa crer no Rei dos Reis. Você precisa crer naquele, aleluia, que tem a bênção para a sua vida. E você precisa aprender a descansar. E assim como o profeta, ele profetizou que viria abundância, Deus, ele enviou. Só que Deus, às vezes, tem maneiras de trabalhar que nós não entendemos, irmãs. Deus, ele tem prometido para você, você através da palavra tem crido de que o Senhor, ele pode mudar as circunstâncias, ele pode mudar aquilo que estamos vivendo, ele pode dar uma virada na nossa vida, né? Ele pode verdadeiramente nos tirar do aperto, nos tirar da situação difícil. Você precisa crer independente, aleluia, daquilo que você está vendo. E o profeta, como no texto que nós acabamos de ler aqui, ele predisse que o Senhor ia fazer. E nessa história, nós vemos 2 personagens incrédulos. E esses 2 personagens incrédulos, por conta da sua incredulidade, eles não viram, ou melhor dizendo, eles viram até a profecia se cumprir, mas eles não provaram. Entende, queridas? Para que nós não só contemplemos o vislumbre da glória de Deus, que nós não somente contemplemos a providência de Deus, mas verdadeiramente tenhamos essa providência na nossa mão. Precisamos crer. E enquanto nós esperamos, precisamos descansar. Como diz o salmista, o Senhor, ele dá o som do descanso. É o Senhor, aleluia, que nos dá força para descansarmos, que nos dá força para permanecermos nos momentos difíceis e contemplarmos e recebermos, aleluia, a vitória da parte de Deus. Amém? Então, queridas, essa palavra profetizada, aleluia, da parte de Deus, essa palavra que veio, aleluia, da boca do profeta Eliseu, da parte de Deus para a nação de Israel, ela se cumpriu, mas se cumpriu de uma maneira absurda, porque o nosso Deus é Deus de impossíveis. Deus, ele complicou a situação, aleluia, ainda mais para que a vitória chegasse. E não é diferente nos dias de hoje.
Quando nós clamamos, pedimos ao Senhor, parece que tudo piora, parece que a situação vira do avesso, parece que Deus ele não está vendo, parece que não vai haver resposta, mas querida, tenha certeza, amadas, tenha certeza que Deus ele está trabalhando a nosso favor, queridas. Deus ele está trabalhando porque a palavra do Senhor nos assegura, a palavra do Senhor, ela é verdadeira, ela é viva, ela é eficaz, ela prospera para aquilo, aleluia, a qual é enviada. E o nosso Deus, ele não tosqueneja. O guarda de Israel, ele não tosqueneja. Ele trabalha ao nosso favor. Aprenda a esperar, aprenda a descansar, porque nesse tempo, aleluia, de Deus, chamado descanso, ao trabalhar de Deus na nossa vida, Deus está preparando o nosso caráter, Deus está forjando, aleluia, a nossa vida, e nós precisamos mostrar, provar que confiamos em Deus. E voltando aqui para o nosso texto, a palavra do Senhor segue contando uma experiência de que no meio dessa palavra profética de Eliseu para o povo, para a nação de Israel, e entre a incredulidade, aleluia, do rei, a incredulidade do segundo homem, do rei, Deus, ele move uma situação, e a palavra do Senhor nos conta acerca, aleluia, de alguns leprosos que vinham buscando comida. E eles vão parar justamente no arraial da Síria, aonde havia provisão, aonde havia tudo. E eles foram, porque na verdade eles não tinham nada a perder, eram leprosos. Se eles entrassem no arraial e o pessoal da Síria matasse eles, mas se eles não matassem, eles iam morrer do mesmo jeito, porque eram leprosos, estavam condenados à morte. E Deus usa estes homens para avançarem, ao entrarem no acampamento sírio, os guerreiros que estavam lá ouviam os passos desses leprosos, como que se fosse um exército terrível. E aí eles, apavorados, eles fogem do lugar. Eles deixam, né, aquela área em que eles estavam cercando a nação, aleluia. Naquele momento, eles fogem daquele cerco que estava em redor de Samaria. Eles fogem com medo, achando que o povo de Israel chamou exércitos vizinhos e eles estavam vindo com toda a força para destruir, e eles fogem e abandonam seu acampamento cheio de comida. E Deus, ele é aquele que move, aleluia, até o seu adversário para te abençoar. E foi o que aconteceu nesse texto. Quando esse exército fugindo e os leprosos chegam nesse acampamento, encontra comida bastante, e eles ali tiram despojos, e ele ali também leva a mensagem para o povo que estava cercado na Samaria. Ele leva a mensagem de que não havia mais perigo. Ele leva a mensagem de que estava tudo livre para eles. E eles não criam, eles não creram, né? O rei, ele não creu. Diz aqui o texto que o rei se levantou de noite e disse a seus servos: agora vos farei saber quem é o sírio e o que nos fizeram. Bem sabe eles que estamos enfaimados e estamos, pelo que saíram do arraial e se esconderam. O rei, na sua incredulidade, achou que aquela situação era uma emboscada para tirar a vida deles. Muitas vezes, queridos, Deus, ele trabalha de uma maneira tão, perdoe, queridas, Deus, ele trabalha de uma maneira tão espantosa que nós não cremos que a bênção está chegando, mas tenha certeza, Deus é Deus de surpresa, Deus é Deus, aleluia, que ele trabalha onde nós não esperamos, ele faz de maneira louca para confundir aqueles que se dizem sábios. A palavra do Senhor nos assegura que os espirituais discernem tudo muito bem. E nós precisamos entender, aleluia, que a única coisa que Deus espera de mim e você é que nós confiemos nele, que aprendemos, aleluia, a descansar no Senhor. Se a tribulação está muito grande na tua vida, fecha a boca. Descansa no Senhor, porque diz que Deus, ele dá o sono. Quem está dormindo não fala, quem está dormindo não cogita, quem está dormindo não pensa, quem está dormindo não lembra. Então descansa no Senhor, porque Deus, ele vai tomar as coisas loucas e ele vai confundir, assim como ele fez, aleluia, com esse povo, assim como ele confundiu, e se cumpriu aquilo que o profeta,
Aleluia. Ele disse, porque no verso 16 do capítulo 7 diz assim: então saiu o povo e saqueou o arraial dos sírios, e havia uma medida de farinha por um ciclo e 2 medidas de cevada por um ciclo, conforme a palavra do Senhor. E puseram o rei à porta, o capitão cuja mão, aquele incrédulo, lembra do começo da história? Aquele incrédulo. E ele estava ali na porta, e o povo o atropelou, e ele morreu. Como falara o homem de Deus, o que falou quando o rei descera com ele. Que você possa estar vivo, que você possa estar viva, aleluia, para contemplar a vitória de Deus na sua vida, na vida da sua irmã, na vida da igreja de Deus. Porque o Senhor é aquele que tem maneiras de trabalhar que nós não entendemos, querida. Nós não entendemos, mas creia que tudo concorre para o bem daqueles que amam o Senhor. Você ama o Senhor? Você tem esperado nele? Tenha certeza que Deus, ele vai, aleluia, te conceder a vitória. Tenha certeza, esse tempinho que ainda não aconteceu é só Deus trabalhando na nossa vida. É só Deus aperfeiçoando a boa obra que ele mesmo começou. Ele está aperfeiçoando em nós. Deus deu vitória ao povo, aleluia, que estava ali cercado em Samaria. Deus deu vitória a um povo que estava passando uma fome tão terrível. Vocês imaginem, queridas, ter que comer os próprios filhos por causa da fome. Deus, ele deu vitória e ele cumpriu, aleluia, a palavra usada pela boca do homem de Deus. Creia, quando Deus, aleluia, usar os seus atalaias, creia, quando Deus, aleluia, usar os seus servos, os profetas, quando o Senhor trouxer uma palavra revelada para você, creia que Deus está trabalhando em nosso favor. Creia que o Senhor, aleluia, ele muda situações e tenha certeza que Deus usa as coisas loucas para confundir aquelas que se dizem sábias. Um exército de leprosos correndo em busca de comida. Deus usou para assustar o povo da Síria. Deus usou aquele povo marchando, caminhando atrás de comida, somente, aleluia, para que o povo de Israel visse que só o Senhor é Deus. Você pode dizer comigo, mulher de Deus? Só o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus. E ele cumpre. Ele pega as coisas loucas e transforma para me abençoar, para te abençoar. Então não tema. A palavra do Senhor fala quase 300 vezes não tema. Então eu digo para você, não tema, mulher de Deus. Ele está contigo. Persevera, continua. Clama, ora, mas acima de tudo, confia e espera. Espera como tem um louvor que diz, espera no Senhor sem desistir, na certeza que ele não falha. Tudo ele já preparou. É um louvor muito antigo. Seu amor nunca falhou. Espera no Senhor sem desistir, porque o amor dele nunca falha. E ele te ama acima de tudo. Ele me ama e ele tem o melhor para nossas vidas. Assim como o Senhor usou o profeta, aleluia, Eliseu, para profetizar a providência de Deus para o povo de Israel, quero nesta tarde e noite profetizar sobre a tua vida, que vem surpresa de Deus para você. Que vem providência de Deus para você, porque o nosso Deus, ele não nos abandona, o nosso Deus não nos deixa só, o nosso Deus é aquele, aleluia, que trabalha ao nosso favor. Então creia, mulher de Deus, creia, aleluia, que você será surpreendido. Não deixe nem um milímetro de incredulidade tomar a tua vida. Não deixe os relatórios que estão a seu redor ser mais forte do que a palavra de Deus, que garante que você conduz, que ele te conduz em triunfo de vitória. Tenha certeza que aqueles que confiam no Senhor não são vencedores não, queridas. São mais do que vencedores. Assim como o Senhor, ele pelejou, usando, aleluia, um grupo de leprosos, que para os inimigos parecia um exército vindo para derrotá-los. E a bênção de Deus chegou.
assim também possa chegar a providência de Deus na sua vida. Amém, queridas? Essa é a mensagem que o Senhor colocou ao nosso coração, para que a minha vida, começar de mim, e a sua vida seja alimentada nessa tarde e noite. Amém? Porque o nosso Deus, ele não muda, ele é o mesmo. Permaneça firme, confie no Senhor, não desista, porque ele é conosco. Deus abençoe a todas vocês, no nome de Jesus. Eu agradeço por essa rica oportunidade de estar dividindo a palavra de Deus com minhas irmãs em outro país. Amém? Para mim é uma grande alegria. Mas eu queria, se for permitido, eu queria ainda orar por vocês. Pai, no nome de Jesus Cristo, eu quero nessa hora te apresentar essas mulheres, mulheres guerreiras, mulheres, ó Deus, destemidas, mulheres, ó Pai, que esperam em Ti. Queremos nessa hora, meu Senhor amado, te apresentar essas mulheres, que o Senhor, ó Deus, possa a cada dia estar nos ajudando, nos fortalecendo, nos fazendo olhar somente para Ti, Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé. Pai, em nome de Jesus, te pedimos, meu Senhor, visita cada questão, cada situação, que cada uma delas apresenta nessa tarde, ó Deus querido, e como o Senhor é o nosso advogado fiel, aleluia, vai advogando cada questão, ó Deus, vai direcionando, ó Deus, o teu povo para a tua vitória, no nome de Jesus. Eu quero também te apresentar, meu Deus, esse projeto de mulheres, que possa o Senhor, aleluia, continuar direcionando, continuar abençoando, no nome de Jesus, ó Pai querido, e fazendo, meu Senhor, o melhor para o teu reino, que as almas sejam, aleluia, alcançadas e o teu nome seja glorificado em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe a todas vocês, no nome de Jesus.